Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje teremos nossa segunda aula do ciclo, e para esse evento organizamos uma mesa redonda com diferentes palestrantes do aconselhamento genético, para que possam compartilhar seus conhecimentos desde suas diferentes perspectivas. Agora, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa mediadora de hoje, a doutora Débora Guzmão, médica atuante na área da genética clínica, genética comunitária e aconselhamento genético. Antes de passar a palavra para a doutora Débora, para que possa apresentar, então, as demais participantes, assim como dar continuidade à mesa redonda, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as nossas palestrantes. É um enorme prazer tê-las conosco e estamos realmente muito felizes por terem aceitado o nosso convite. E agora sim, o espaço é todo de vocês. Boa noite para todo mundo. Nicole, Karen, todas as alunas da Liga, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É uma alegria estar nessa mesa redonda com 3 profissionais do aconselhamento genético e que também são mulheres, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter uma mesa redonda com muita informação interessante e muito proveitosa para os estudantes que estão nos assistindo, né? Então, eu gostaria também de agradecer a Cristina, a Thaís e a Mônica pela disponibilidade. Não é fácil para ninguém estar nessa terceira jornada e estar aqui à noite, mas o tema é um tema que nos toca a todas nós, né? E isso faz com que a gente tenha a motivação de estar aqui com muita alegria. Como é que a gente vai funcionar hoje? Nós temos as 3 colegas, que eu daqui a pouco vou apresentar para vocês, e nós temos um conjunto de algumas perguntas que vão ser feitas às nossas 3 participantes da mesa redonda, e elas terão um tempo curto, em torno de 3 minutos, para se colocar em relação a cada pergunta, e claro que elas podem e devem dialogar uma com as respostas das outras. Essa ideia, afinal, é uma mesa redonda. Um pouco em função da quantidade de perguntas que nós temos, porque o tema é muito instigante, né? E do pouco horário, eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo ao vivo que fiquem à vontade para colocar suas perguntas no chat, mas talvez a gente não tenha a oportunidade para discutir essas perguntas ao vivo. Então, as estudantes da Liga Acadêmica vão organizar essas perguntas, vão retransmitir essas perguntas para as participantes da mesa redonda e elas vão responder para vocês de forma assíncrona. Então, eu gostaria de estimular muito o debate, a participação, mesmo que o nosso tempo não seja assim infinito e que talvez a gente não consiga trazer todas as perguntas para fazer uma discussão ao vivo, online, elas serão respondidas a posteriori pelas participantes da mesa redonda, tá bom? Como a Nicole falou, eu sou professora na Escola Paulista de Medicina, no Departamento de Morfologia e Genética, sou médica geneticista, mas eu estou aqui, na verdade, para ouvir, né, o que as colegas vão colocar e aprender com elas. E nós temos aqui 3 pessoas bastante experientes na área do aconselhamento genético. Então, eu vou começar por ordem alfabética, apresentando a doutora Cristina Valeta Carvalho. A doutora Cristina possui graduação em bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, graduação em licenciatura pela mesma instituição, mestrado em Morfologia aqui pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, e doutorado em Ciências, Medicina e Ginecologia também pela Unifesp. É pós-doutora no mesmo segmento, quer dizer, medicina, ginecologia aqui na Unifesp, e é geneticista especialista em reprodução humana assistida. Tem experiência na área de genética, com ênfase em genética molecular humana, e mais de 10 anos atuando como geneticista especialista na área de medicina reprodutiva. Cristina, muito obrigada pela sua presença. Depois eu vou apresentar, né? Depois eu vou apresentar para vocês a Mônica Lipai. Mônica, tomara que eu esteja falando o seu nome certo, hein, Dina? Senão você me corrige. Né? A Mônica é bióloga, mestre e doutora em genética pela Unesp, com pós-doutorado em citogenética molecular feita no Canadá, né? Em Toronto, e especialista em educação na saúde pela Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo.
É professora adjunta e responsável pela disciplina de genética médica na Faculdade de Medicina de Jundiaí. Já foi coordenadora do curso de medicina, é coordenadora do núcleo de extensão desde 2020 e membro do Conselho de Inovação e Tecnologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Foi professora afiliada da disciplina de endocrinologia aqui da Unifesp, do campus São Paulo, e tem ampla experiência didática em cursos de graduação, pós-graduação e eventos científicos. É professora orientadora do programa de pós-graduação em ciências endocrinológicas aqui da Unifesp e em ciências da saúde da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Atua na área de genética humana e médica, tem experiência em aconselhamento genético desde 1995, com estágio no Departamento de Genética Humana na Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, em São José do Rio Preto, no AC Camargo, aqui em São Paulo, e experiência nos ambulatórios de gônada e desenvolvimento da Unifesp, de reprodução humana do Instituto Mário Covas, do HC, da Faculdade de Medicina da USP, é geneticista e coordenadora do Centro de Genética do Hospital Samaritano, em São Paulo. Depois eu vou abrir a palavra para vocês, fiquem tranquilas. E, por fim, mas não menos importante, claro, eu queria apresentar a doutora Thaís Cidália, que é biomédica, formada pela Universidade Federal de Goiás, com pós-doutorado em genética, doutorado em biologia molecular e celular e mestre em biologia com área de concentração genética pela Universidade Federal de Goiás. Thaís é especialista em docência universitária, professora e pesquisadora da Universidade Estadual de Goiás, docente permanente do programa de pós-graduação, mestrado em genética da PUC de Goiás, biomédica, conselheira geneticista do Ambulatório de Aconselhamento Genético do Serviço da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, auditora externa da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, pesquisadora colaboradora do Núcleo de Pesquisas do Replicon da PUC de Goiás e atua nas áreas de genética, com ênfase em genética humana, aconselhamento genético e genética forense. Então, vocês vejam que a gente tem 3 participantes de peso nessa mesa redonda, né? Meu papel aqui é um papel, na verdade, muito fácil, porque eu só vou ter que moderar o que as colegas vão colocar, e, na verdade, eu não vou precisar me colocar sobre nenhum desses assuntos, eu vou aprender com elas. Então, antes da primeira pergunta, talvez a Cristina... Vou começar por ordem alfabética, né? A Mônica e a Thaís queiram fazer uma primeira consideração inicial ou se apresentar. Só agradecer o convite. Exatamente. Exatamente. Agradeço essa oportunidade de compartilhar com vocês. Maravilhoso esse momento. Bom, gente, então, a gente tem realmente aqui um conjunto de 8 perguntas muito interessantes, tá? E eu vou para a primeira pergunta, e a pergunta é: como que a formação de biomédicos e biólogos, como é a formação de biomédicos e biólogos no aconselhamento genético? Onde fizeram a formação educacional do aconselhamento genético, né? Então, é uma pergunta basicamente a respeito da formação de vocês, onde vocês se capacitaram para o aconselhamento genético. Nessa primeira rodada, eu vou manter essa ordem alfabética, então, peço gentilmente que a Cristina comece, por favor. Perfeito. Obrigada, Débora. Bom, na minha época, que eu venho de uma época bem lá atrás, né, já tenho muitos anos de formada, era um campo bastante árduo, tá? A gente não tinha nenhuma informação de como lidar com e para onde seguir. Eu diria que a gente meio que saiu desbravando este mundo. Fiz dentro do mestrado, do doutorado e da pós-doutorado na escola, fiz disciplinas voltadas fiz disciplina de aconselhamento genético na USP, né, que tinha parceria, tudo. Então, no meu caso, eu fui me moldando dentro de toda a minha formação acadêmica, né, para poder chegar na bagagem do aconselhamento genético e conseguir seguir dentro do aconselhamento genético. Naquela época,
olha, era um trabalho hercúleo chegar nisso, né? Hoje em dia, eu diria que o pessoal tem muito mais vantagens do que nós que estamos lá atrás, viu? Então, o pessoal hoje tem possibilidades, tem cursos de pós-graduação mais direcionados, mas uma coisa que eu coloco sempre para o pessoalzinho que está vindo não se acomodem, busquem se especializar sempre com cursos credenciados, reconhecidos, para vocês conseguirem ganhar a bagagem realmente para lidar com as mais diversas situações, que não é fácil. E hoje a gente vive num mundo de uma dinâmica de atualização muito maior do que a gente tinha lá atrás, né? Pronto, não vou tomar mais tempo, gente, para a gente ser dinâmico. Obrigada, Cristina. Vou abrir a palavra para a Mônica, por favor. Boa noite, né? Agradecendo novamente pelo convite, super bom mesmo a gente poder estar discutindo sobre essas coisas. E é bem o que a Cris falou, né? A gente foi assim, nós não tivemos uma coisa chamada preceptoria, né? Era uma coisa muito restrita, que hoje é muito mais fácil, né? Não havia nada de diretriz curricular para que a gente tivesse um direcionamento dessas nossas ações. Então, as coisas iam acontecendo. Na minha época, né, essa opção do aconselhamento genético começou embutida na questão de eu ter decidido sair da genética de populações e ir para a genética humana. Então, quando eu optei para ir para a genética humana, assim, na minha instituição, a gente não tinha ainda laboratório de biologia molecular consolidado, a gente não tinha já um serviço de aconselhamento genético que era justamente vinculado ao laboratório de citogenética, né, que era muito forte naquela época, quase não tinha coisa de molecular, né, era muito caro, muito inacessível. Então, assim, a genética clínica hoje, né, médica, clínica, o aconselhamento, eles eram voltados principalmente em torno do laboratório de citogenética, né? E as minhas professoras de genética, elas já atuavam nisso, porque a gente tinha, né, eu fiz o Nesp em São José do Rio Preto, e a gente tem um hospital bem importante lá, que tem um serviço de aconselhamento genético consolidado há décadas, né, que é o Hospital de Base. Então, já havia este ambulatório de aconselhamento genético no Hospital de Base, e todas as pós-graduandas que circulavam pela genética humana acabavam tendo uma certa vivência com os pacientes que acabavam sendo triados para esse ambulatório, né? Então, era uma coisa assim natural. Se você quisesse seguir para a genética humana, uma parte seria a lidar, né, com essa realidade dos pacientes que eram encaminhados para esse ambulatório. Então, eu tive a oportunidade de fazer estágio nesse hospital. Era um ambulatório bem grande na época, assim, tinha mais de 20, 30 pacientes por período para ser atendidos. E aí eu aprendi na prática, né? Na prática, junto com as meninas que já tinham uma certa experiência com isso, né? Mas a gente não falava em biologia molecular como alternativa de diagnóstico, como uma ferramenta importante para esse estudo, porque realmente era inacessível. Então, o que acontecia? Eu fui vendo, né? Então, a partir dessa experiência, eu passei por várias universidades, estava aqui na Unifesp também, né? E aí na Unifesp eu acompanhava o ambulatório de desenvolvimento. Então, junto com as atividades de pós-graduação, onde a gente fazia pesquisa, né, com a questão de gônadas, de desenvolvimento, aí a gente também participava do ambulatório desses pacientes. Então, havia essa convivência com os internos, os residentes, né, e os docentes do departamento que exerciam essa função.
Então, assim, pude ficar bastante nesse ambulatório, e sempre que eu tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa fora, eu procurava ver como era esse serviço fora do Brasil também. Por isso que eu fiquei um pouco no Emory, né? Então, eu fui em 3 hospitais do Emory, como que era o aconselhamento lá, quem eram as pessoas que faziam esse aconselhamento, né? E o que era diferente do nosso serviço, dos nossos serviços aqui. Quando eu estava vinculada também no HC, era uma coisa parecida também, porque chegava a parte dos exames, aí já era exames moleculares, porque a gente fazia a parte de reprodução lá no HC, né? Principalmente a parte masculina. Então, o pessoal falava, olha, Mônica, tem esses pacientes aí que os testes deram positivo, eles estão na fila para ter acesso à reprodução assistida, e você precisa dar um parecer. Eu falo, como assim, né? Então, eu acabei tentando me inteirar disso tudo. E no hospital, a mesma coisa. Eu fazia parte de um grupo lá no Samaritano, né? A gente faz ainda de medicina pré, peri e pós-natal. Então, tem uma equipe muito legal de UTI, de fetólogos. Então, o objetivo desse grupo principal é fazer intervenções cirúrgicas fetais, né? Mielomeningocele, né? Hérnia diafragmática, colocação de catéter, né? E aí a gente sempre fez um atendimento multidisciplinar para esses pacientes, envolvendo a segurança e a disponibilidade da cirurgia e dos testes para que a gente pudesse acompanhar esses pacientes com gestação de risco, com gestação com problemas de anomalia congênita, coisa assim. Tá? Então, assim, muito dessa experiência eu fui adquirindo na prática, né? Discutindo, ainda bem que, assim, eu sempre tive um apoio muito grande de equipes multidisciplinares para a gente poder, então, amadurecer essas ideias, né? E hoje eu consigo, né? Eu sou preceptora no ambulatório da pediatria, onde a gente tem um direcionamento também para atendimento genético, tá? E a gente faz esse atendimento de pacientes de toda a região ali da cidade. Tá? Então, tem sido bem gratificante, tanto para a gente dar um retorno para esses pacientes, quanto para a gente poder atuar como um ambulatório educacional. Perfeito, Mônica. Muito legal ouvir sua experiência. Thaís, agora está contigo a bola. Boa noite. É muito bom ver, né, os diferentes caminhos. E o meu tem uma particularidade, né, não só por estar na biomedicina, porque é uma área também de formação muito parecida com a da biologia, mas em Goiás nós tivemos um acidente, né, alguns vão lembrar do acidente do Césio em Goiânia, né, um acidente de impacto mundial. E o Estado se mobilizou para um serviço de rastreamento e monitoramento genético das famílias que foram expostas à radiação. Então, tudo começou há 30 anos, eu estou há 20 anos no aconselhamento genético, mas o acidente já tem 30 anos, e aí veio toda a repercussão de assistência para essas famílias, e houve um investimento para um concurso público para biomédico geneticista para fazer esse monitoramento. Então, eu sou concursada no Estado como biomédica geneticista, aprendi na prática, como a professora Mônica colocou, e também a professora Cristina, mas a gente teve um treinamento de um grupo de profissionais do Canadá. Nós já éramos professores, né? Nós somos 4 biomédicos conselheiros geneticistas que atendemos pelo SUS aqui em Goiás, num hospital, que é o CRE, que é um hospital de referência tem muitas doenças raras, genéticas e reabilitação também. Nós expandimos, começou com Césio, passou a vir a parte sindrômica, e hoje a gente atende uma série de doenças raras com um serviço de ambulatório de aconselhamento genético, realização de exames genéticos junto com o ambulatório, a gente faz exoma, CGH-Ray, cariótipo, com investimento que foi inicialmente por conta do acidente, mas que, como nós montamos uma boa equipe, um bom parque tecnológico, esse serviço
pelo SUS, ele acontece em Goiás, né? Já estivemos dentro da universidade fazendo uma parceria da Secretaria de Saúde com a universidade, porque todos nós, conselheiros geneticistas hoje do SUS, também somos professores e pesquisadores na universidade. Então, a gente consegue linkar as pesquisas com a prática clínica no hospital, investigamos, de fato, né, os casos, e como a demanda está cada vez maior, hoje eu também atuo no serviço particular, numa clínica. A gente tem, né, eu e meu marido somos sócios, ele também é biomédico, geneticista, que é a Genética com Excelência, onde nós oferecemos o serviço de aconselhamento genético com uma equipe multidisciplinar, com médicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais que dão essa assistência. Então, assim, comecei pelo público com muito pouco, mas aprendi muito nessa caminhada, né? Tanto com os meus colegas, como com toda essa experiência de ter que dar assistência a famílias já há 20 anos, né? Famílias em diversas condições. E hoje, nosso grupo aqui em Goiás, nós fizemos parte do comitê que regula a atuação do biomédico no aconselhamento genético. A gente fez parte do comitê que criou a nossa normativa mais atual, que foi de 2022, que nós vamos falar um pouquinho ainda sobre isso, qual que seria esse caminho hoje, né? Porque a gente tem que regular isso, né? Tem que ter essa parte prática. Então, a gente tem hoje uma normativa, o Conselho de Biologia acabou de também liberar a normativa atualizada deles, porque agora nós precisamos ter um caminho. Nós passamos por muita coisa, né? Como as professoras falaram, e agora a gente pode tanto ajudar, facilitando esse caminho, mas que esse caminho seja com muita responsabilidade, muita ética, para que seja um serviço de qualidade. Muito interessante ouvir as falas. É interessante que vocês têm experiências de formação diferentes, mas, ao mesmo tempo, têm uma coisa em comum, que é o fato da formação ter vindo da prática, né? Quer dizer, foi 3 pioneiras, ou quase pioneiras, porque talvez exista uma geração um pouco mais velha do que a nossa, né? Que aprenderam trilhando um caminho que é mais ou menos inédito, né? E muito interessante também, tanto na fala da Thaís quanto da Mônica, a ideia da importância da equipe multidisciplinar, né? Que é uma coisa que eu, particularmente, individualmente, prezo muito. Então, eu vou passar para a segunda pergunta dessa noite. Vou mudar um pouquinho a ordem das 3 participantes da mesa redonda para não ficar sempre a Cristina em primeiro. A nossa segunda pergunta é onde os profissionais podem atuar profissionalmente, quer dizer, os profissionais do aconselhamento genético, né? Eu vou me permitir começar agora com a professora Mônica, e aí depois a gente vai mudando um pouquinho a ordem de quem começa. Então, Mônica, onde que os profissionais do aconselhamento genético podem atuar profissionalmente? Esse campo também tem crescido bastante, né? A minha experiência é basicamente hospitalar, tá? Então, vinculadas às equipes, tanto no atendimento de pacientes internados, quanto pacientes, né, que chegam por demanda, né, em busca de orientação genética, tá? Clínicas de reprodução, serviços de nutrição, serviços de medicina esportiva, tá? Então, onde estão chegando a possibilidade dos testes genéticos, sejam os testes genéticos diagnósticos ou os testes genéticos recreativos, tá? Sempre tem esse, né? Então, desde que eles sejam utilizados, eles sempre vão permitir um espaço para que os profissionais possam atuar no aconselhamento. E, assim, particularmente, eu acho que isso é uma coisa fundamental, que haja essa divulgação, porque a maioria dessas situações não conta com uma pessoa que tenha esse olhar específico para o aconselhamento, tá? Então, não basta só, o que esse teste mostrou? Eu posso isso, não posso aquilo, né? Qual é o fundamento disso para a saúde? Ou então, qual a implicação desse diagnóstico genético? Mas, assim, também das particularidades do teste, o que ele realmente representa, tá? O que é real e o que é fictício nessa seara, que a gente sabe que tem muita coisa, né, que
não necessariamente é real, né? Então, eu acho muito importante esse profissional fazendo essa mediação, tanto junto dos profissionais de saúde, que também não têm esse conhecimento, tá? Quanto do público em geral que vai ser objeto desses testes. Muito obrigado, Mônica. Thaís, você até já deu uma palhinha para a gente na hora que você falou que atuava tanto no âmbito privado quanto dentro do SUS, né? Mas, enfim, não sei se você quer estruturar um pouco melhor essa ideia de onde que os profissionais do aconselhamento genético podem atuar profissionalmente. Certo, então, complementando, né, hoje eu tenho essa experiência nos 2 âmbitos, são experiências distintas. No âmbito do SUS, eu trabalho, dentro do aconselhamento genético, os exames de diagnóstico, porque o SUS não trabalha com os exames preditivos, recreativos, como a professora Mônica falou. Então, é uma realidade particular que envolve, no nosso caso do SUS, muita doença rara, porque 80%, quase 90% das doenças raras são de origem genética. Então, a gente lida com cada caso é único. Uma nova experiência, algo para você estar sempre lendo. Então, uma coisa que a professora Cristina também falou, a gente está sempre aprimorando, porque vai ter casos que você nunca viu, vai ter aquele que você, né, já viu. Então, no SUS, a gente vê de tudo, mas, assim, cada vez algo também novo. Mas sempre muito com diagnóstico por conta da particularidade da missão do SUS. No serviço particular, eu tenho tanto a experiência com o aconselhamento para exames de diagnóstico, usando exames de diagnóstico, casos oncogenética, casos da neurogenética, que é uma área que eu tenho me concentrado muito dentro do autismo, dos transtornos do neurodesenvolvimento, porque existe já, assim, uma divulgação nesse meio da importância de estudar, de ter o diagnóstico etiológico para a intervenção multidisciplinar, né, nesses casos, mas existe uma demanda, como eu trabalho no particular numa equipe multidisciplinar, tem uma demanda do pessoal da nutrição, dos médicos, para essa parte de exames, realmente para longevidade, para questões da nutrigenética, ter um pouco a saúde mais personalizada, e esse perfil de paciente, ele existe também, e ele está mais no meio privado. Então, existem essas duas possibilidades grandes, além de trabalhar na universidade, né? Tem professores, eu já tive experiência com alguns professores de algumas universidades que montam um serviço de aconselhamento genético vinculado à universidade também. Tem essa possibilidade. Cristina, por favor. Vamos lá. Na verdade, eu vou só somar aqui um pouquinho em tudo que as duas colegas já colocaram, a Mônica e a Thaís. Na verdade, é bem isso. O que eu diria assim, eu trabalho hoje muito voltada na reprodução. Eu já fiz também um pouco de tudo nesta vida aqui antes, né? Mas eu diria assim, o que eu acho importante é o pessoal entender, né? O pessoal que está vindo novo, saber que o campo cada vez está crescendo mais, que é o que a Mônica falou. A gente também tem uma diversificação muito grande. A Thaís colocou a mesma coisa. Hoje você pode atuar tanto no privado quanto, né, no SUS. Você tem uma amplitude, um leque de disponibilidade muito grande. Eu acho que, assim, laboratórios hoje também, os laboratórios particulares contratam muito geneticistas para serem um suporte também para o entendimento desses resultados. Por quê? As equipes multidisciplinares, elas são fundamentais em todos os lugares, mas a gente ainda tem uma resistênciazinha em alguns lugares, né? A gente sabe porque a gente vivencia isso. Então, tem muitos colegas que não querem dividir a situação, né, com um geneticista, com um conselheiro genético. Eles têm uma dificuldade de entender que a gente vai somar. Ninguém é querendo tirar nada de ninguém. A gente está querendo melhorar a situação, ajudar efetivamente num caso que ele está ali, que ele tem específico. E muitos acabam não entendendo isso ainda, o que é difícil, né? Porque a gente sabe que interpretar um teste genético não é fácil, né? Como as duas colegas acabaram de colocar aqui também, não é fácil.
Então, o pessoal precisa, todo mundo precisa entender que aqui nós somamos realmente, né? Eu tenho um colega que fala para mim assim, eu queria tanto, Cris, que o teste genético viesse assim, sim ou não? Eu falei, eu também, né? Todo mundo adoraria. Mas está muito longe disso e cada vez mais longe. Então, hoje, eu particularmente trabalho por mim. Eu sou a empresa. Eu sou a minha empresa. Eu faço os atendimentos para os pacientes na área de reprodução. Dou aula para os colegas clínicos das clínicas, dos centros de reprodução, para poder disseminar essa genética do lado reprodutivo cada vez mais para eles entenderem a importância de ter conselheiros geneticistas nos seus centros. Eles precisam entender isso. Ninguém quer ter um conselheiro geneticista no centro, né? Mas quer fazer uso do conselheiro geneticista de um laboratório privado. Então, esse é um lugar que a gente vê muita atuação do pessoal hoje, tá? Muito obrigada. Muito interessante também as falas de vocês, a importância de reforçar, acho que a Mônica deixou isso muito claro, mas todas deixaram, a coisa do aconselhamento genético pré- e pós-teste, né? A importância das pessoas entenderem, quer dizer, quem não queria, né, Cristina, que não existisse variável de resultado incerto, que tudo fosse benigno ou patogênico, ou provavelmente benigno, ou provavelmente patogênico, e não existisse VUS, né? Nem fala. Mas a vida não é assim, né? E como é importante a gente trabalhar com o paciente da gente a ideia de que um teste genético tem limitação, para que ele serve, ele pode não ser conclusivo, né? Que é o que a gente chama de aconselhamento genético pré- e pós-teste, que foi bastante comentado aqui. E eu também não posso deixar de ressaltar que eu fiquei muito impressionada com a fala da Thaís, de ver como que vocês têm um serviço organizado dentro do SUS, Thaís. Porque eu sou médica geneticista, faço genética clínica, né? É claro que eu sei teste genético, porque é o meu feijão com arroz também, né? Os meus pacientes, eu prescrevo o teste genético e recebo o teste genético de resultado, né? E a gente tem muito serviço grande em São Paulo, hospital grande em São Paulo, que a gente não consegue ter acesso a essa quantidade de teste genômico que você colocou aqui, que vocês oferecem em Goiás pelo SUS. Então, eu fiquei muito impressionada de ver como que vocês estão organizados, lindo, né? Que bonito E acho que talvez essa fala da Cristina dialoga com a nossa próxima pergunta, né? Que é quais são as diferenças entre as atuações dos profissionais médicos e não médicos, né? Aqui talvez eu até me permita, eu me coloque um pouquinho mais, porque acho que eu sou a única eu sou a única médica dessa mesa, então talvez eu ousadamente me permita falar um pouco mais sobre isso depois. Mas vamos ouvir de vocês, vamos começar dessa vez com a Thaís, né? A pergunta, Thaís, é quais são as diferenças entre as atuações dos profissionais médicos e não médicos? Perfeito. Da atuação, eu acho que no aconselhamento genético, né? Isso não está explícito na pergunta, mas... Né? Perfeito. Começa por aí, né? Nós que somos os profissionais não médicos, nós não podemos sair do aconselhamento genético para consulta médica, que é o primeiro passo, que é diferente, envolve uma avaliação clínica diferente, e tratamento. E nós não podemos fazer o tratamento. Nós damos, então, nós não médicos, né? É claro que as minhas vão complementar, mas nós damos orientações, esclarecimentos, estudamos o caso, orientamos sobre possibilidades, riscos de ocorrência, de recorrência, possibilidades de exames que vão nos trazer resposta. Nós emitimos, geralmente, né, pelo menos na nossa prática aqui, sempre um relatório, um parecer daquele caso, com heridograma, para que fique claro para a equipe multidisciplinar o que é a situação, os riscos, e para que essa equipe escolha a melhor forma de tratamento, de intervenção, seja com o médico que vai fazer o tratamento
né, específico, o médico geneticista, ou outros médicos. Eu trabalho muito com neuropediatra, às vezes eu vou fazer esse relatório para um psicólogo, para um psiquiatra, para um oncologista, e eu tenho que, né, nessa linguagem de esclarecimento, eu tenho que atender nesse relatório, né, o profissional não médico dentro do aconselhamento vai até aí. Agora, a prescrição de medicação, o laudo, por exemplo, é uma coisa que laudo de diagnóstico nós não podemos fazer, né? Nós podemos fazer toda essa orientação, esses riscos, e existe no nosso conselho, não sei se na biologia também, o aspecto da fenotipagem que a gente pode fazer. Nós, biomédicos, fazemos as medidas, né? E colocamos isso numa... existe uma escala que a gente utiliza para colocar alguns aspectos da fenotipagem, porém, não é o mesmo que a avaliação clínica do médico. Tem limites, essa fenotipagem não é tão ampla como a avaliação clínica. Mas acho que basicamente seria isso. Muito obrigada, Thaís. Cristina, eu vou deixar com... eu espero que eu não esteja errando a ordem, hein? Porque meio que já dei uma perdida aqui também por causa do horário, né? Cristina, eu vou deixar com você. Diferenças entre a atuação dos profissionais no aconselhamento genético médico e não médico. Bom, vamos lá. A gente vai... Como cada um... Quando a gente fica por último, é mais difícil, viu, Mônica? Porque a gente já sobra quase nada lá na frente para a gente falar. Mas, assim, brincando um pouco para a gente descontrair, a Thaís colocou muito bem essas diferenças. Do lado do Conselho de Biologia, o que a gente teve recentemente na última liberação foi que nós, profissionais já reconhecidos como conselheiros geneticistas, dentro do nosso trabalho, podemos fazer a solicitação também das investigações voltadas para o aconselhamento genético, que a gente não tinha essa possibilidade antes, né, Thaís? Desculpa, eu esqueci também, o nosso também, de solicitar exames desde que dentro da prática, né? Isso, os biomédicos já têm isso, né? Já tinham até um pouco antes, né? O Conselho de Biologia demorou um pouco mais também. Acho que por uma questão de ter isso mais sedimentado e fundamentado, porque o pessoal tem dificuldade de entender a atuação real, que é bem o que você colocou. A gente vai explicar, a gente vai fazer... Eu faço relatórios para os colegas fertileutas, eu trabalho hoje muito focada com os fertileutas, de fato, né? Então, todo atendimento que eu faço um relatório de devolutiva para o colega fertileuta que vai dar continuidade no tratamento daquele casal, daquele paciente, daquela paciente, né? Coloco muitas vezes alguns pontos que eu considero interessantes para eles também se pautarem junto com o casal, né? Heredograma, toda vez que são casos com condições raras, também faço vários deles aqui, os relatórios ficam enormes, inclusive por conta disso, né? Mas interpretação de laudo também, então, ou seja, eu pego também, desde o casal que vem sem nenhuma investigação de base, gente, nenhum cariótipo, diga-se de passagem, tá? Até o casal que vem já com vários exames e resultados para entender o caminho deles. Então, é bem isso que a Thaís colocou, complementando só esse lado, né? Porque a gente faz uma atuação desse lado. Exames físicos, a parte de tratamento, tudo mais, fica a cargo da Débora e de todos os colegas médicos geneticistas. Diga-se de passagem, eu trabalho muito com um colega médico geneticista até próximo a mim, né? Porque a gente está muito dentro da área e a gente vive discutindo os casos e trabalha uma coisa para cá e outra para lá. Então, eu acho isso um mundo maravilhoso. Então, eu não posso nem falar nada. É a minha vida 24 horas por dia, gente. É isso. Que delícia, Cristina. Se a gente não achasse isso maravilhoso, a gente não estava aqui essa hora, hein? Com certeza. Mônica, tá contigo agora. Ok, gente, eu não tenho esta sorte de contar com um médico geneticista trabalhando lá juntinho de mim, né? Então, assim,
Trabalho com vários especialistas diferentes, né? Agora, no nosso ambulatório é basicamente da pediatria, tá? Tem o pessoal da nefropediatria, da endocrinopediatria, mas é basicamente pediatra, tá? Então, o que acontece? O meu papel ali, né? Então, vendo assim, como eu estou como preceptora e também estou como... eu não posso dizer que eu coordeno esse ambulatório, porque realmente é um ambulatório da pediatria, mas esses profissionais, né? Eu funciono como uma mediadora, né? Então, um meio termo. O que acontece? O que seria importante, né? Principalmente porque na pediatria chega muito o quê? Dismorfologia, né? E atraso de desenvolvimento, problema comportamental, chega basicamente isso, né? Então, na nossa rotina, o que acontece? Chega um monte de coisa. Então, qual que é o meu papel? Ali dentro né, para os pediatras, ou quando, por exemplo, tem algum caso de UTI, o que seria interessante, o que seria, né, mais recomendado para pensar numa possível evolução do diagnóstico genético, a gente fazer, né, do ponto de vista deles, né, assim. Então, tá, olha, temos uma malformação do sistema nervoso central. Então, tá, o que a gente pode fazer na UTI para tentar aprimorar isso, tá? A gente não tem, é SUS, né? Então, a gente não tem como fazer os testes moleculares, né? Então, aí, assim, todo mundo quer pedir cariótipo toda hora, né? Eu falo assim, não, aqui, de repente, o cariótipo pode ajudar bastante. Aqui, não. Em outras coisas, não, vamos seguir um protocolo, vamos começar pelo cariótipo, né? Então, aí a gente consegue pedir. Mas é assim, então eu chego para, né, os profissionais que estão tomando conta, que estão conduzindo aquele caso, então o que poderia ser interessante? Então, o que de exame físico a gente podia complementar? Ah, mas por que a ponte nasal baixa? Ah, aqui essa orelha está baixa, então vamos ver se está baixa mesmo, né? Então, assim, a gente vai tentando, né, verificar com eles como que seria isso, como que nós vamos, né, calcular, não, é um microcéfalo, então que implicação que isso pode ter, vamos discutindo, tá? Então, eu procuro, junto dos profissionais que trabalham comigo, que assim, para eles genética é grego, né? Então, eu procuro conduzir um pouco isso, né? Não, olha, o que pode ser interessante aqui, tá? Tem coisa que eu falo, nossa, nem vou opinar. Por exemplo, erro de metabolismo. Não tenho condição nenhuma, nem só de falar amém, tá? Porque realmente é muito difícil. Então, algumas coisas a gente vai tentando trabalhar junto. O que será que poderia aqui? Um diagnóstico por imagem, a gente precisa trabalhar com raio-x, isso ia ajudar, não ia ajudar? Tal. Então, a gente vai discutindo isso junto. E em relação aos alunos, eles precisam perceber essa conduta humanizada de cuidado, né? Então, assim, como que a gente vai construindo, então, né, essa avaliação do paciente, essa história, e quando a gente tem disponível, que cada vez mais isso tem acontecendo, os pacientes às vezes já chegam de outras clínicas, olha, o meu exoma deu isso daqui, olha, o meu array deu isso daqui. Aí a gente, nossa, aí clareia bastante, vamos ver, então, o que pode acontecer, né? Também faço um relatório, né? E o meu relatório é sempre como uma explicação, uma justificativa. Olha, foi encontrado essa VUS aqui, o que isso significa, né? Então, o que esse paciente manifesta, tá? Então, baseado nisso, a critério médico, quais seriam os especialistas que deveriam acompanhar esse paciente a partir desses resultados, né? Então, aí eu coloco algumas coisas assim, discuto com a equipe, e aí a gente faz um relatório.
E isso ajuda muito, porque são pacientes, vocês sabem disso melhor do que eu, pacientes SUS passam em um monte de clínica, né? Aí chega, tem o síndrome XPTO, todo mundo, ai meu Deus, né? Aí, ó, tem esse relatório que então tá lá, síndrome XPTO, né? Acontece isso, o que pode ajudar, o que pode ter comorbidade e tal. Então, assim, os relatórios que a gente faz é pensando em conduzir, né, e auxiliar esses profissionais de saúde que não acompanham esse paciente geralmente, né? E para eles terem uma luz, não, por onde que eu devo seguir ali? Coloco algumas referências, algumas pontos-chave, né, para eles consultarem, deixo o contato da equipe para que eles possam entrar em contato com a gente. Então, assim, muito desse trabalho, a gente pensa assim, primeiro no paciente, primeiro que sim, vou ser bem sincera com vocês, eu não ganho um tostão para fazer esse trabalho, né? Mas, assim, se eu não for lá, né, tentar fazer essa mediação, como é que vão ser esses pacientes, né? A gente não tem um médico geneticista na equipe, né? Os profissionais de saúde não têm esse conhecimento, muitas vezes eles acabam até falando bobagem, né, para o paciente, né, tá lá internado, nossa, essa síndrome vai morrer, né? Então, aí eu já vou lá, não, gente, pera lá, pede para vir conversar comigo, né? E aí, então, eu faço aquele meio de campo psicóloga, né, tal, e falo para os alunos, falo, gente, ó, vocês não sabem, não vai falar isso para o paciente, isso cria uma cicatriz, assim, que nunca mais sai, né? Mônica, quero intervir aqui para falar para você o seguinte, psicóloga é tudo que nós somos, eu tenho certeza que a Thaís também, somos todos os dias com todos eles. Exatamente, uma das coisas que a gente mais aprende, depois de atuar. Como abordar, como comunicação de notícias difíceis, né? Comunicação de risco de vida, isso aí mesmo. Cada uma trabalha numa frente aqui, mas todas nós aqui trabalhamos com pessoas que cada um tem o seu lado já muito machucado. Sim. Então, já traz uma cicatriz. Muito sensíveis. Se você não tiver um cuidado, um acolhimento, essa forma de tratar, você destrói a pessoa. Então, isso é fundamental, esse olhar humanizado hoje, mais do que nunca. A empatia, né? Um dos princípios básicos, eu acho, né? A gente vai falar ainda, provavelmente, mas dentro dessas, né, observação que vocês fizeram, essa empatia, ela é fundamental para aquele que quer começar, ele tem que imaginar se ele tem essa empatia, se ele tem essa capacidade de comunicação, senão realmente fica muito mais complicado de ser uma área de atuação. Exatamente. E, assim, é um espaço, quando a gente se propõe a fazer aconselhamento genético, é um espaço, de certa maneira, protegido, porque eu não tenho que fazer um aconselhamento genético a cada 15 minutos, que tem 20 esperando lá na sala de espera, né? Então, a gente tem esse espaço protegido justamente para acolher, né? E paciente SUS, a gente tem que acolher bem isso, porque que nem eu escutei ontem no ambulatório. Por que você não trouxe a criança? Faz 3 anos que você não aparece com a criança aqui com atraso de desenvolvimento, autismo, não sei o quê. Ai, por quê, né? E dinheiro para vir aqui na consulta? E a condução? Ah, mas não tinha lá na minha UBS, sabe? Então, a gente lida com isso. Às vezes, ele não tem o dinheiro da condução e ele precisa para comprar uma coxinha, porque ele vai ficar o dia inteiro esperando a consulta, né? Então, assim, é assistente social, psicóloga também, né? Nessas situações. Muito interessante. Eu acho que eu não tenho quase nada a acrescentar. Eu acho que, como a Thaís colocou muito bem, Cortou seu microfone, Débora. Agora voltou, acho. Voltou, né? Sim.
Mas, como a Thaís colocou muito bem, né? Tem essa coisa do exame físico, auscultar o coração, palpar a barriga, e do tratamento, que é muito nosso, do médico, né? Gente, o que é que eu queria talvez complementar, né? Essa coisa do exame físico, médico, do tratamento, mas como vocês colocaram aqui, e eu sempre digo isso para os alunos, médico geneticista é quase tão raro como as doenças raras. Nós não somos nem 500. Então, e a Mônica colocou uma coisa que é importante. Infelizmente, tem muito profissional de saúde que tem um background sobre genética ruim. Ah, tem mesmo, Entendeu? viu? Então, Sinto informar-lhe que vai piorar. Eu sou otimista, Mônica. Eu acho que... mas eu acho até que porque a gente está tendo cada vez mais a inserção de teste genético na assistência à saúde, eu acho que a tendência é as pessoas se capacitarem e melhorar. Eu sou uma pessoa otimista. Mas se a gente fizer um recorte hoje, a gente sabe que tem muito profissional de saúde que não tem um background de genética bom, né? E achar médico geneticista é difícil. Estou me recuperando, né? Sim. Achar médico geneticista é raro. Nós Bem não raro. somos nem 500. É. Então, isso reforça, do meu ponto de vista individual, a necessidade da gente aprender a trabalhar em equipe multidisciplinar e a complementar as nossas habilidades, entendeu? Num espírito de cooperação e de complementação, né? Sim. Porque tem coisa que é só do médico mesmo. Claro. Tratar, prescrever tratamento, prescrever uma enzima, decidir sobre uma cirurgia. Óbvio, né? Sem sombra de dúvida. Fazer realmente o exame físico do paciente, auscultar o coração, palpar a barriga, auscultar o pulmão, né? Mas que fique bem claro, né, Débora? Eu tenho certeza que tanto eu quanto as colegas aqui, não é a nossa pretensão nunca assumir esse papel. Não dou. E não precisa, né? Na verdade, não precisa. Quando a gente trabalha num espírito de complementação, Sim. a gente cresce mais, né? E aí, já vou passar para você, Thaís, mas aproveitar que eu não estou tossindo, uma coisa que eu acho que é importante é a gente reforçar que o aconselhamento genético, eu sempre falo isso quando eu estou dando aula sobre aconselhamento genético, 2 dimensões, né? Uma dimensão muito biológica, porque a pessoa precisa entender sobre a organização do genoma humano, sobre tipos de variantes, né? Mas tem uma dimensão que é uma dimensão muito mais humana, de você entender sobre mecanismos de enfrentamento, de coping, de processo de luto, de habilidades relacionadas à comunicação, né? Então, quando a gente pensa na formação de alguém para fazer aconselhamento genético, a gente necessariamente está pensando em alguém que tem que jogar nos 2 times, né? Tem que saber bastante sobre a parte, vamos dizer assim, hard da coisa, né? O que é um gene, expressão genética, tipo de variante, mas tem que saber também bastante sobre o lado soft. Os hard skills e os soft skills, né, Débora? Exatamente, as habilidades dos 2 lados, né? Dos 2 lados. Então, gente, tirando o meu vexame aqui com essa crise de tosse, eu estou com a traqueite horrorosa, tem uma semana. Tudo bem, vida que segue. Achei que foi muito boa a resposta. Thaís, você quer complementar alguma coisa sobre essa pergunta? Não, assim, primeiro eu não posso deixar de falar de como eu adorei conhecê-la e ver que é uma médica genética que está tão... Travou para mim a Thaís. Travou para todos nós. Isso, a Thaís travou para todas. Voltei? Voltou? Voltei? Assim, parcial. Então, agora sim. Agradeço essa gentileza assim, de ter essa oportunidade de conhecê-la, doutora Débora, porque é muito bom escutar isso de uma médica geneticista.
eu não sei as colegas, mas a gente acaba vendo que ainda existe um pouco, e eu acabo começando a responder. Travou de novo. Isso é sinal, sabe do quê, Débora? Que eu tenho que passar para a próxima pergunta. Não, que os computadores também já estão entrando no limite deles. Não. Voltei, gente, eu caí de novo. Voltou, Thaís. Voltou. E aí, aqui em Goiás, eu trabalho, nós ficamos no mesmo corredor, são 2 médicos geneticistas lá no SUS, com a gente no hospital, excelentes, que graças a Deus a gente faz isso muito redondinho, doutora Ana Carolina, doutor Rafael, o nome dele é Zatarini, eles são de Brasília, formaram lá, né, mas estão atuando em Goiás, e eles são assim, olha, a gente consegue passar tudo, eles já falam, vai para o aconselhamento genético com o pessoal do aconselhamento, que são os biomédicos, volta para eles, a gente ajuda, porque a gente dá o caminho para eles continuarem ali na clínica, no tratamento, e às vezes eles iniciam um aconselhamento, pedem para a gente dar continuidade, a gente vai fazendo evolução, então isso faz com que o serviço funcione muito melhor. Mas, infelizmente, o que eu vejo de relato de outros colegas é que existe uma dificuldade muito grande. Quando eu falo, vocês falam, nossa, mas tem isso, né? Tem um médico que vocês trabalham assim, de forma harmônica? Sim, temos, mas são poucos realmente, né? A gente tinha que ter mais oportunidade de falar da equipe multidisciplinar e desses desafios que eu acho que eu acabei já respondendo aqui uma das perguntas. Eu acho que a gente está bem alinhado nesse sentido, né? Talvez seja importante eu reiterar que essa é a minha posição pessoal, né? Sou eu, Débora Guzmão Melo, eu realmente acho que talvez a Thaís conheça o Luiz do Pará, né? Que é seu colega biomédico e trabalha na área também, por quem eu tenho muito carinho. Ele fez parte da resolução com a gente. Eu imaginei quando você citou, né? Ele foi da minha banca de professor titular, para você ter ideia. E é isso, né? Eu acho que realmente a gente se complementa, e quando a gente se complementa e cada um entende a especificidade da sua área de atuação, né? Não tem por que você invadir a área de atuação do outro, não faz sentido, né? Exatamente. E a gente cresce mais quando a gente trabalha de uma forma cooperativa, né? E o paciente ganha muito. Sempre o serviço, e a gente também ganha, não ganha? Sim. Porque eu aprendo com o colega aprende comigo, então, né? Juntando nisso aqui, gente, só para colocar, Thaís, eu sei o quanto é difícil, realmente ainda tem algumas situações de resistência e de dificuldade, mas essa geração que está vindo mais nova, está vindo com uma cabeça um pouco diferente, tá? Eu estou com 3 residentes de genética médica, 3 médicos residentes em genética, que marcaram estágio comigo para aprender reprodução. Olha isso. Então, assim, e eles estão vindo porque um primeiro veio lá atrás e foi fazendo a propaganda e a conversa e está se propagando. Então, eu acho que, assim, cada vez mais a gente está quebrando, essas barreiras estão sendo derrubadas para a gente ter isso de uma forma melhor. Perfeito, gente. Apesar mais que vocês, biólogos, biomédicos, enfrentam no exercício da profissão do aconselhamento genético, tá? Vou passar agora para a Cristina começar e seguir em frente. Tomara que eu não tenha mais crise traqueite. Não vai ter, por favor. Vamos lá. Assim, na verdade, acho que todas nós já falamos um pouquinho aqui, então vou ser até bem rápida para a gente dar conta aí. Acho que o maior desafio, a maior dificuldade realmente é essa questão da aceitação do trabalho da gente junto, né, à equipe médica, aos colegas médicos, porque existe ainda essa barreira e essa dificuldade de alguma forma, né? Como você bem colocou, Débora e Mônica, as duas colocaram. Muitos colegas médicos não têm conhecimento de genética, de fato. Não tem nenhum, né? Mas eles não admitem a necessidade de ter alguém
que auxilie e que esta pessoa não seja um outro colega médico. Então, esse é um problema, é um desafio ainda, essa é uma dificuldade que eu vejo que a gente ainda tem que trabalhar e chegar nela, né? Vou dar um exemplo bem rápido e bem prático. Hoje de manhã, o casal que eu tinha para atender veio com o resultado de uma análise, de um painel genético, por uma questão de que a paciente estava com uma suspeita diagnóstica. O clínico solicitou o painel e ele explicou para ela errado o resultado do painel. Então, e aí, a colega Fertileuta, quando ela chegou na Fertileuta, ela falou assim, não, você vai para a Cristina. Ela mandou ela de volta para mim. Por quê? O clínico era um oftalmologista e ele não soube explicar o resultado do teste genético que ele mesmo solicitou. Tá? Vou parar aqui. Eu, como dou aula predominantemente na medicina, né? E eu até te perguntei se você sabia que era esse meu meme, porque o pessoal da turma 91 da escola fez um memezinho com a minha cara, que é a vida como ela é. De tanto que eu falo essa frase, tá vendo? Eu sei disso, entendeu? Só que eu sou otimista. Diferente da Mônica, claro. Eu sou otimista. Eu acho que a gente está tendo cada vez mais incorporação de teste genético na assistência à saúde, e isso vai obrigar o urologista, o ginecologista, o oftalmologista a saber genética, ou saber pelo menos o mínimo para se sentir mais confortável com os testes genéticos. Porque se chegar no geneticista médico, está resolvido, né? Mas quantos geneticistas médicos existem no Brasil para esse paciente chegar no geneticista médico? É o que você falou, é o raro do raro. Mônica, como é que você vê as maiores dificuldades aí que você enfrenta na sua profissão, no aconselhamento? Sem dúvida é essa, né? Quem é você, o que você está falando, né? Esse aí é realmente a nossa maior dificuldade mesmo, né? Então, eu acredito que tanto a Cris quanto a Thaís passaram por isso. Então, a gente teve, né, além de ser mulher, né, então entrando nessas questões, né, além de ser mulher, às vezes em ambiente cirúrgico, né, lidando com assim, né, como é que você está falando? Quem é você, né, para estar falando isso? Então, realmente existe muito esse preconceito, não apenas principalmente contra, né, o não médico, mas a mulher não médica, então, aí agrava um pouquinho mais, né? Mas a gente batalhou, né, está batalhando aí e vai acabando sendo reconhecida pelo que a gente fala, não pelo que a gente parece ou pelo nosso gênero, né? E em relação a isso daí que eu vejo um pouco de reticência para mudar, porque, assim, apesar de a gente ter quase 400 escolas de medicina, né, a gente tem menos de 130 que tem um ensino voltado para a genética médica em específica, tá? Eu vejo essa dificuldade tanto por falta assim, de professores que tenham esse olhar, esse treinamento, tá? Como assim, por que nós vamos dar importância para isso, sendo que eu vou dar 40 horas de genética nesse curso e tem que servir, né? Pega as 10 mil da medicina e tem que dar só 40 de genética e tá bom, né? Então, eu tenho um pouco acho que ainda vai demorar um pouco por conta disso, né? Do espaço que é dado na graduação para genética, o que, assim, também acontece um pouco com os outros cursos, felizmente não na biomedicina e na biologia, porque, assim, são cursos raiz para essa área, né? Então, realmente, a gente tem uma formação sólida nisso. Mas, assim, para a área de saúde em geral, psicologia, enfermagem, né, farmácia, a gente tem fisioterapia, então a gente tem essa carga horária, esse momento de dedicação restrito para a genética.
E a gente sabe que para aprender essas diferentes competências aí, precisa treinar, né? Precisa ter espaço para poder treinar mesmo, né? Então, acho que essa, em relação aos biólogos, é a principal dificuldade. A outra dificuldade né? Então, muitas vezes, para solicitar os testes genéticos, a Cris está falando aqui que essa diretriz agora permite a gente solicitar, mas mesmo assim, para eu solicitar esses testes, não significa que eu queira fechar esse diagnóstico, mas muitas vezes ele é uma ferramenta super importante para a gente poder encaminhar para os profissionais que realmente vão ajudar aquele paciente. É isso. Tá? E a solicitação do teste genético só restrita, né, ao médico geneticista ou a determinados tipos de profissionais médicos, isso faz com que a gente tenha muita dificuldade. Então, os pacientes acabam buscando ou consulta online, que demora muito, né? Não consegue o profissional, é super raríssimo esse profissional. Então, isso acaba dificultando, mesmo que o paciente tenha condição financeira, a gente tem dificuldade de conseguir isso, estando fora do centro de referência, né? É legal isso que a Mônica falou. E você sabe, Mônica, que o pessoal da enfermagem está se organizando bastante na área. Eu não sei se vocês sabem, mas existe a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, né? Inclusive, eu sugeri às estudantes da Liga convidarem a Érica, que já foi presidente da sociedade e é até hoje da diretoria, mas eu acho que não foi possível, questões de agenda, porque eu achei que seria muito interessante também a gente contar com um ponto de vista de uma enfermeira geneticista, né? Sim, então, a C. Camargo, isso é muito forte. Isso, exatamente. Então, a gente vê que outros profissionais da área da saúde, que não são médicos, biólogos ou biomédicos, né, começam a se interessar pela genética e também buscar formação. A gente tem no Brasil um conjunto de enfermeiras com especialização em genética, muitas delas feitas fora do Brasil, de excelente qualidade. Elas se organizaram em torno da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica e, enfim, é mais uma categoria profissional muito bacana e bem formada para a gente pensar nessa ideia de trabalho multidisciplinar, né? Thaís, com você, suas maiores dificuldades como biomédica no aconselhamento genético? Bom, para a gente também não extrapolar nosso tempo, eu acho que são as mesmas, né, que as meninas já falaram, os professores já comentaram dessa questão da nossa área, e só para complementar, é o reconhecimento, na verdade, o conhecimento do serviço também. Eu não sei se elas também passam por isso, mas às vezes a gente atende paciente e fala, nossa, como isso ficou claro para mim, eu não sabia o que era aconselhamento genético. Então, muitas pessoas não sabem o que é o aconselhamento genético, não sabem como esse aconselhamento pode ajudar, traz tanta compreensão. E, às vezes, eles chegam sem saber o que eu vim fazer aqui. Eu nem sei por que eu estou aqui, não sei o que é o serviço, né? Quem é você? Então, a gente precisa realmente de trazer mais debates e chegar com isso quando eu, às vezes, vou no Instagram, falo sobre aconselhamento genético, né? Eu lembro que no começo, eu sempre conto essa história. Professora, pesquisadora, e comecei a falar numa linguagem simples sobre aconselhamento genético e outras coisas no Instagram, e uma vez uma professora, colega, falou assim, você é a professora que virou blogueira. Aí eu falei, bom, não, porém, se você está dizendo que eu estou colocando uma informação mais acessível para outras pessoas, sim. Né? Então, eu comecei a fazer isso, a falar mais em rede social, me pediram, meus alunos pediam, outros profissionais pediam, e assim eu consegui levar um pouco mais do aconselhamento genético para quem nunca soube o que era. E hoje eu tenho muito orgulho de falar que tem muita gente que não é da área, que me acompanha ali, que procurou o serviço porque até então não conhecia, né, o que era o aconselhamento genético. Então, a gente precisa realmente nos unirmos para falar mais sobre esse serviço que é tão importante. Olha, gente, a vida é como ela é. Vou fazer aqui uma subversão, né? Porque a gente tem as perguntas 5 e 6, que eu acho que a gente praticamente já abordou elas aqui, né? A pergunta 5 fala: os profissionais de aconselhamento genético não médico podem auxiliar apenas médico ou outros profissionais?
Eu acho que a gente já discutiu tanto essa questão de equipe multidisciplinar que eu vou me permitir passar por essa, tá? A questão 6 fala quais são as competências específicas que biomédicos e biólogos trazem para a equipe do aconselhamento. Vocês querem abordar isso, complementar com alguma coisa que vocês já tenham falado? Porque eu acho que as 7 a 8 são mais interessantes, né? Mas não sei se vocês querem reforçar algum tipo de competência específica. Por exemplo, eu reforcei muito a questão de que tratamento é com médico, de que exame médico, o exame clínico é com médico, né? Não sei se vocês gostariam de reforçar alguma coisa que é uma competência muito específica da biologia ou da biomedicina. Acho que já colocamos tudo, Débora. Já então, falou. Eu vou passar para a questão 7, né? Porque eu acho que ela é uma questão que aponta para o futuro e é bom para a nova geração, que são quais são as tendências futuras para a atuação de biomédicos e biólogos no aconselhamento genético. Como é que vocês veem? Eu vou me permitir, talvez, enfim, uma certa provocação. Eu advogo muito que a gente devia ter a profissão de conselheiro geneticista, como a gente tem em outros países, por exemplo, Portugal, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, entendeu? Como uma profissão mesmo, né? Eu acho que isso vai ser o futuro, porque a gente tem portaria dentro do SUS que fala que precisa ter aconselhamento genético e a gente não tem profissional disponível, né, para fazer o que o próprio SUS muitas vezes fala que precisa ser feito. Então, como é que vocês veem aí essa questão de tendência futura para a atuação no aconselhamento genético? Super necessária e está gritando na nossa porta. Vamos começar com a Mônica, que ela já pegou. Depois eu passo, então, para as outras. É super necessário, porque, assim, hoje os testes estão mais disponíveis, estão mais diversificados, né? Chegando a diferentes especialidades, diferentes áreas, tá? Cada vez mais presente, tanto na medicina quanto em todas as áreas de saúde. E realmente a interpretação desses testes, né, o potencial deles, o que realmente a gente tem que considerar, o que é fake, o que não é, tá? O que é real, o que não é, eu acho que realmente o aconselhador genético preencheria muito, teria muita aplicação. Então, desde a área esportiva, né? Porque tudo vai ser medicina personalizada, gente. Vai ser muito frequente isso, né? Então, eu acho que é super em expansão essa carreira aí. Thaís, e você? Como é que você vê o futuro aí do aconselhamento genético do ponto de vista do biomédico? Bom, eu vejo uma perspectiva de atuação muito multiprofissional, pelo menos na minha vivência, na minha prática, isso está cada vez mais marcante. Os profissionais também buscam formar essa rede, algumas pessoas falam até em network, e realmente acaba sendo, porque o paciente ganha, o profissional ganha, né? Em todos os sentidos. Você entrega um resultado para aquele profissional, com o seu conhecimento, com o seu esclarecimento, e aquele profissional que não é da genética usa essa informação para ele também entregar um resultado. Então, para mim, eu acredito que é uma tendência que a gente trabalhe cada vez mais em equipe quando nós falamos de aconselhamento genético. Não faz sentido ter essa informação que é tão valiosa e ficar restrita. Então, tem que chegar até a família, tem que chegar para a equipe também. E acredito que em várias áreas, se a gente for citar rapidamente a oncogenética, a reprodução, neurogenética, nutrigenética e nutrigenômica, a parte de performance, a farmacogenética, então essa medicina de precisão, a medicina genômica, ela vem com tudo para ter essa questão da individualidade biológica como o princípio, né, da escolha do tratamento, da condução, né, das investigações, e o aconselhamento genético vai entrando em todas essas áreas. Então, eu falo, a genética está ou diretamente ou indiretamente, ela está ali presente. Né? Então, se for na parte de nutrição, estilo de vida, que também é uma tendência, né, prática de exercício, tem campo para atuação, dentre outros, como eu falei. Cristina, e você? Vamos lá.
Eu acho que o futuro deveria ser o que você colocou de partida, Débora, o reconhecimento da profissão. Eu dou muita aula sobre aconselhamento genético, o que é o aconselhamento, as diferenças de atuação, eu dou aula disso o tempo todo, né, nos cursos de pós-graduação, e esse é um ponto que eu coloco sempre nas aulas. Nós temos a profissão reconhecida em vários lugares do mundo. Aqui, nós somos literalmente nada, vivemos à sombra, né? Não tem, essa profissão não existe, né? E eu tenho assim, e uma das coisas que eu fiz um levantamento de artigos, de coisas, eu peguei um artigo bem bonitinho, colocando a distribuição dos conselheiros genéticos no mundo, tá? Que é um artigo ele não é muito recente, ele é 2019, era o último que tinha, o último levantamento, era de 2019, e o Brasil não existe neste mapa, tá? Tem o Mapa Mundi, os diversos lugares com conselheiros genéticos, o Brasil, quiçá, existe. Nós nem existimos. Então, para mim, o futuro que eu gostaria de ver é o reconhecimento dessa profissão, para ela poder trabalhar de uma forma às claras, à luz, junto com todos os colegas, nessa multidisciplinaridade. É isso que eu acho que é o futuro. Pois é, porque assim, o que a gente tem? A gente tem os médicos geneticistas, que estão muito bem estabelecidos como especialistas, e a gente tem vocês que estão se esforçando muito para ter uma formação como conselheiro geneticista. Eu estou dizendo vocês, mas vocês, os próprios colegas da enfermagem, entendeu? Mas, por exemplo, se eu sou um secretário municipal de saúde, eu quero abrir um concurso para conselheiro geneticista trabalhar no meu município, eu não tenho nem esse código de profissão no SUS para abrir o concurso, entendeu? Exatamente. Eu posso abrir um concurso para um médico, para um enfermeiro, para um biólogo, para um biomédico, mas eu posso abrir um concurso para um médico cardiologista, para um médico geneticista, mas eu não tenho como abrir, não tenho nenhum código da profissão, né? Então, e o pior, Débora, você vai colocar isso daí, você pode até conseguir contratar essa pessoa. Aí você vai colocar ela lá num consultório ou numa sala, e como vai ser? As pessoas não vão saber como interagir com ela. É porque isso não está normatizado, mas eu vejo que o futuro é normatizar. E vou falar, Débora, dentro disso tudo, dessa parte de normatização, eu que hoje tenho a empresa, eu abri minha empresa para poder trabalhar independente, fora de laboratório também, para poder atender de forma mais ampla, a mesma dificuldade. Você acha alguma coisa sobre aconselhamento genético para a tua abertura de empresa? Inexiste. Cristina, eu tenho a impressão de que na saúde privada é até mais difícil. Porque se você pegar a tabela da MB, ela só remunera aconselhamento genético como um procedimento feito por médico. Sim. Entendeu? Enquanto que no âmbito do SUS, se você estiver dentro de uma equipe multidisciplinar, você dilui isso. Sim. Eu tenho essa impressão. E acho que essa nossa conversa nos conduz para a última questão, que é que tipo de treinamento adicional ou especialização seria benéfico para biomédicos e biólogos que desejam se especializar em aconselhamento. Já que eu já me meti, vou me colocar. Eu advogo que a gente devia começar a pensar em residência multiprofissional em aconselhamento genético. Entendeu? Perfeito. Como existe residência multiprofissional, por exemplo, em gerontologia, né? Porque aí formaliza isso como uma área de saúde. Veja, esse é o meu ponto de vista pessoal, Débora, né? Eu estou reiterando muito porque eu acho que isso é um assunto que talvez seja polêmico em determinados contextos, né? Mas eu não só permito como a bola está contigo, Thaís. Essa sua fala, assim, eu concordo plenamente, tanto é que nós fizemos um projeto aqui no hospital, no CRER, para oferecer uma residência multiprofissional em aconselhamento genético. Já existe esse projeto no papel. A gente tem que esperar abrir o APCN, porque o hospital já tem uma área de ensino e pesquisa forte, já tem residência multiprofissional, mas não em aconselhamento genético. Então,
nós temos essa ideia, está plantada uma sementinha que, quem sabe, um dia a gente consiga realmente, porque a procura está muito grande, e na nossa nova resolução, não sei como que está, não lembro de cor assim como está na da biologia, mas existe uma exigência de estágio supervisionado de muitas horas. Se não for numa residência, ou se não for feito de uma forma, né, mais ampla, ele não vai contemplar para ele estar habilitado, né, o profissional habilitado para atuar no aconselhamento genético. Então, se a gente tem a demanda, se tem essa necessidade, nós também temos que criar possibilidades para esses profissionais. Uma das formas, realmente, é a residência, e só para finalizar, hoje também o nosso mestrado em genética da PUC tem a disciplina, dentro do mestrado tem a disciplina de aconselhamento genético com estágio, com a parte prática. Então, eles ficam 3 meses no ambulatório de aconselhamento genético e depois mais 3 meses, totalizando aí 6 meses de estágio para quem faz a disciplina de aconselhamento genético dentro do mestrado, que também é uma forma de dar um pouco mais de acessibilidade para eles, né? Que eles acabam contemplando as horas que eles precisam. Às vezes eu vejo os programas de pós-graduação como um formato... Eu não estou muito convencida de que programa de pós-graduação, mestrado, seja ele acadêmico, seja ele profissionalizante, é um bom modo de formar um conselheiro geneticista. Sim, porque os programas de pós-graduação têm muita autonomia para pensar a sua grade curricular, entendeu? Uhum. E às vezes a pessoa faz uma formação, por exemplo, numa determinada doença, e ela só sabe fazer aquela doença. E a gente quer que o conselheiro genético tenha uma vivência, como você falou, ampla, né? De oftalmogenética, de infertilidade, de dismorfologia, né, de oncogenética. Oncogenética e aí, às vezes, a pessoa faz o mestrado dela em oftalmogenética e só sabe a E a residência me parece que é um formato mais Bom, Cristina, o que você acha? Concordo 100%. Acho que a residência multiprofissional no aconselhamento genético é o caminho real. Falta a gente realmente ter isso, sair do papel, né, Thaís? Mas para todos os lugares isso tem que ser de uma forma muito ampla, não pode estar num único nicho, né? Só em Goiás, não dá para ser só em Goiás, né? Porque hoje a gente tem isso, é pós-graduação, né? E eu concordo com o que a Débora colocou, e principalmente porque eu recebia muito, e eu tenho muita solicitação dos alunos que fazem pós-graduação. Aqui em São Paulo tem o curso de pós-graduação em aconselhamento genético e genômica da USP, né? Que ele é voltado para isso, né? E mas é a história. O mestrado profissionalizante aí, ele tem o viés que a equipe, né, que monta traz, né? Tanto que eu tenho uma demanda de solicitação de estágio destas pessoas, dos alunos lá da USP, voltado para onde? Para a reprodução, porque não tem reprodução lá. Então, esse é um ponto. A gente precisa realmente, a residência multidisciplinar essa multiprofissional, ela tem que sair de um papel para a gente resolver isso e melhorar de uma vez por todas essa vinda desses profissionais. Então, assim, eu peguei muita gente para fazer estágio comigo e eu vejo quanto esse pessoal precisa de acompanhamento, de auxílio para lidar com as situações, né? Eles precisam da preceptoria, como a Mônica colocou, de uma forma muito ajustada para ganhar realmente a capacidade para lidar com os diversos casos e as diversas situações. Porque eu já tive situação de gente comigo ali, que estava comigo, que a pessoa ficou desesperada. Eu falei, calma, devagar, respira. Então, assim, as pessoas precisam disso, a gente tem que ter. Senão, não vamos caminhar, né? Então, o caminho é esse para mim. É exatamente a crítica que eu tenho em relação à formação por meio de pós-graduação. Às vezes, nicha demais, a pessoa só sabe aquilo que ela estudou, mas na vida como ela é, se ela realmente for trabalhar com aconselhamento genético, ela vai precisar saber de muito mais do que muito mais o tema da dissertação da tese dela, né?
Mônica, o que você gostaria de acrescentar sobre isso? É isso mesmo. E pelo que eu vi das resoluções do Conselho Federal de Biologia, eles começaram com isso, né? Mas colocando, tem que ter no mínimo, pode exercer, né? Mas tem que ter no mínimo um estágio de 360 horas, que seja um estágio, uma especialização ou uma residência, o nome que seja, né? Estipularam um mínimo para fazer com que essa atividade possa ser feita com o graduado, né? Não necessariamente a nível de pós-graduação, necessariamente, mas é pouquinho, né? A gente sabe Muito que pouco. Realmente 360 horas não dá para fazer todas as áreas do aconselhamento, tem que escolher um nicho do nicho e fazer as 360 horas e ver se dá naquela área, senão, mas dá mesmo. Mas, né? Mônica, complementando você, mas para conseguir que você tenha a regulamentação, tudo dentro do conselho, eles exigem tudo e mais um pouco de ti, viu? Eu sei, eu sou do tempo das 8.000 horas, né? Eu sou do tempo das 8.000 horas, pós-graduação, blá, 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 né? Então, sou assim, também, né? Na nossa faixa aqui. Mas você vê 300 horas, não vai formar uma pessoa em aconselhamento genético, né? Nunca. Não vai. Nunca. Então, a gente precisa realmente de uma carga horária maior, eu acho. Uma diversidade de cenário clínico, trabalho em equipe multidisciplinar, né? Formalizar a profissão. sim. Né? E dificilmente a gente vai ter um lugar que consiga preencher todas essas áreas, né? E falar, nossa, eu sou formado em aconselhamento genético. Ele vai saber fazer, sei lá, distúrbio de comportamento e oncogenética? Não dá. Aconselhamento genético não é só distúrbio de comportamento e oncogenética, né? Cristina, para a gente que é da Unifesp, né? Porque você está aqui ainda, né? Fica o desafio da gente pensar como que a gente pode trazer essa discussão na nossa instituição, né? Eu já falei isso muito para as meninas da Liga aqui, viu? Falei, olha, tem que se mexer desse lado, porque eu acho fundamental. Não, mas vamos nos mexer nós duas e ver se a gente consegue mais gente aí para se mexer junto, né? Porque com uma carga horária robusta, muito maior do que 300 horas, com diversidade de cenário, com trabalho em equipe multidisciplinar, né? Com certeza. O que vocês querem deixar de mim? Se der, pode me botar nessa aí também. Estou à disposição. A minha casa está sempre aqui. Eu estou sempre aberta para ela. O que vocês gostariam, assim, a gente está chegando nesse momento final do nosso, né? O que vocês gostariam de deixar como mensagem final? Vou de novo voltar para a ordem alfabética. Vamos começar com a Cristina. Cristina, a sua mensagem final aqui para essa nossa reunião de hoje. Bom, eu acho que de tudo isso que a gente colocou aqui, a mensagem é: não vivemos sozinhos, não somos individuais, somos individuais geneticamente falando, mas não somos como profissionais. Precisamos um dos outros. Então, a multidisciplinaridade, a soma, né, entre nós, colegas aqui, só temos a ganhar com essa soma, para a gente caminhar cada vez melhor, com um trabalho bem feito. Porque eu acho que, no fundo, o que conta é a gente conseguir ter um trabalho bom para dar caminhos, auxiliar esses pacientes todos que precisam de um bom auxílio, de um bom tratamento, de tudo dentro da área de forma ajustada. É isso. Mônica, suas palavras finais. Eu acho sim, eu acho que nós vivemos num momento onde essas coisas vão acontecer, né? Não sei se num futuro muito próximo, imediato, mas vão acontecer, né? Eu vejo essa área com uma possibilidade, né, muito diversa, muito interessante para os novos profissionais,
tá? Mas realmente não é uma coisa que a gente consegue com pouco estudo, com pouca interação, porque ele exige múltiplas competências, né, e habilidades, tanto emocionais, quanto conhecimento técnico, capacidade de gestão de conflitos, de poder interagir com profissionais diferentes, tá? Mas realmente é uma área muito interessante, sim. Continuo falando até para os meus estudantes de medicina, né? Vamos fazer residência em genética, tal. Mas, assim, são poucos que optam por este caminho, né? Mas, assim, para nós não médicos, também eu vejo isso como uma área bastante interessante e que ainda não está saturada, que não está estruturada, mas com certeza não está saturada. Traz os estudantes da medicina para a gente, hein, Mônica? Traz. Thaís, suas palavras finais. Eu estou com um que está prestando residência, ele é show. Se ele passar aí, vocês vão amá-lo. Opa! Thaís, suas palavras finais. Bom, eu acredito que, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para o pessoal que estiver nos ouvindo, que realmente é uma área desafiadora, mas ao mesmo tempo encantadora. Que estejam preparados para esses desafios em vários aspectos, como as professoras já colocaram, né, doutora Débora também, em relação a lidar com algumas situações, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque eu acredito que sim, a gente faz a diferença na vida dessas famílias, quando a gente leva o nosso conhecimento, o nosso esclarecimento, né? Então, não desistam, estejam do nosso lado, tem demanda, precisamos de mais profissionais capacitados e habilitados, porque tem que ter muita responsabilidade com as vidas que a gente trabalha, né? Mas sim, é desafiador, porém também é encantador e muito gratificante. Eu queria deixar essa mensagem para o pessoal que estiver nos ouvindo. Olha, eu queria, para finalizar, e antes de chamar a Nicole da Liga, que vai fazer aí o fechamento da nossa noite, agradecer novamente aos colegas, agradecer aos estudantes da Liga Acadêmica de Aconselhamento Genético da Unifesp que promoveram esse encontro, né? E reiterar a alegria de estar aqui com vocês, né? Eu que individualmente advogo tanto por um aconselhamento genético multidisciplinar e pela formalização da profissão e pela residência multiprofissional, que eu acredito que é um formato adequado, né? Então, para mim também foi uma oportunidade muito boa de conhecê-las e pedir desculpa pela minha crise de traqueite, hein, gente? É a vergonha da noite. Nicole, querida, você não quer aparecer para falar a última mensagem? Sim, eu acho que em nome da Liga, especialmente, eu posso advogar por todas, mas em nome de todos os estudantes e todos os telespectadores hoje, eu de verdade gostaria de agradecer muito. A gente, com certeza, fazendo parte ainda mais da Liga, a gente está constantemente em contato com a temática, mas é incrível como sempre tem um novo tema para ser trabalhado e discutido, e eu acho que essa oportunidade de poder ter vocês de diferentes áreas, da mesma área, mas no caso, de diferentes profissões, formações, contando as experiências, eu acho que soma muito, e principalmente era justamente a ideia, né, como essa mesa foi justamente pensada com o intuito de poder trazer essa perspectiva desde dentro, porque muitas vezes a gente tem interesse como estudante de conhecer sobre, mas não entende exatamente como é o funcionamento e o que a gente deve lutar por, né? Então, agradecer a todos vocês, foi um prazer enorme tê-las conosco, e sempre um prazer, nós sempre estamos de portas abertas para ter mais visitas de vocês por aqui. E agora eu só gostaria de avisar aos nossos ligantes e ouvintes que essa também é uma aula da nossa liga, então que a palavra-chave de hoje é multidisciplinaridade. Muito obrigada a todos vocês e uma ótima noite. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Bom descanso para todas. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.